Muito bem, vamos ao estudo da lição número 8, a parte de quarta-feira, falando sobre o som da trombeta, o som que vai despertar os mortos em Cristo. No tempo do apóstolo Paulo, a crença da segunda vinda de Cristo estava bem viva. E as pessoas achavam que Jesus ia voltar de forma imediata, porque as palavras do anjo aos discípulos foi: esse Jesus que vocês viram subir ao céu há de vir, da mesma forma como vocês viram ele subir ao céu. Agora o apóstolo Paulo, ao pregar sobre a ressurreição, os tessalonicenses começaram a manter viva uma esperança de que todos eles estariam vivos na segunda vinda de Cristo. Mas alguns amigos começaram a morrer e eles começaram a ficar desanimados. De repente, uma ansiedade começou a tomar conta do coração das pessoas. Cristo não vai vir, Cristo não virá, Cristo não está voltando. O apóstolo Paulo teve que corrigir essa ansiedade através do que ele escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, onde ali ele mostra que a esperança da ressurreição deve ser algo que deve estar assim dominado e controlado pelo Senhor Deus e não pelo ser humano. Nenhuma ansiedade pode trazer Jesus para a terra, só a vontade do Pai. Por isso, é importante entendermos que Jesus Cristo é a grande esperança de todos os que dormiram em Cristo e a esperança daqueles que estarão vivos anunciando a sua segunda vinda. A pergunta número 4 da lição de quarta-feira tem o seguinte enunciado: de que forma o apóstolo Paulo motivou os cristãos a ter esperança mesmo diante das contrariedades e da morte? O texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele é bem claro e diz o seguinte: Paulo escrevendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm nenhuma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, a encontrar-se com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, para a pergunta, de que forma o apóstolo Paulo motivou os cristãos a terem esperança na ressurreição, apesar das contrariedades e também da morte? Resposta: o apóstolo Paulo mencionou que assim como Cristo ressuscitou, garantiu para todos os que dormem em Cristo, que na segunda vinda ele vai trazer todos os santos que morreram na fé da ressurreição. Isso será um momento glorioso. Por isso, as palavras do apóstolo Paulo mencionando os mortos que Jesus trará com ele, tem dado margem a uma interpretação errônea que inclui a imortalidade da alma. Quando o apóstolo Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor tornará a trazer com ele aqueles que já morreram. Algumas pessoas creem que Jesus vai trazer a alma ou as almas dos que morreram para injetar nos corpos mortos e eles então possam sobreviver com a ressurreição. É uma ideia errada. A Bíblia não abona tal ideia. A Bíblia diz: os que tiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A expressão Deus tornará a trazer com ele significa que Jesus vai chamar os mortos para que possam vir assim ao seu encontro salvos e completamente transformados. No final da história desse mundo, quando Jesus voltar, o sopro da vida, o sopro de vida que vai ser expelido pelo Senhor Jesus, trará os justos mortos à vida. E, ao mesmo tempo, matará o homem da perdição, que o apóstolo Paulo diz: o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca o filho da perdição, aquele que se assenta no lugar de Deus, querendo ser Deus. Ao mesmo tempo que o fôlego de vida dá vida aos mortos, mata o ímpio e mata também aqueles que querem se arvorar como Deus no lugar de Jesus. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados para estarem juntos nos ares
com o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ellen White, falando sobre este assunto, escreveu o seguinte: a trombeta ainda não soou. Aqueles que desceram à tumba ainda não proclamaram: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como está em 1 Coríntios 15, 55. Os justos mortos ainda não foram arrebatados com os santos vivos para encontrar Jesus Cristo no ar. Mas está próximo o tempo em que terão cumprimento as palavras proferidas pelo apóstolo Paulo. O Senhor descerá do céu com alarido e com grande clamor de trombeta. Preparemos-nos para este evento glorioso. Certo jovem casado e que tinha um filhinho saiu numa viagem de negócio para ficar pelo menos uns 2 meses fora. Estava ali começando a primavera. E então ele disse para o seu filhinho: o papai vai voltar no outono. Apesar de ser uma criança pequena, ele sabia diferenciar as estações do ano, que na Europa são bem definidas. O inverno é puro gelo, é pura neve, a primavera, flores, o outono, as folhas se amarelam e começam a cair. E o menininho, com saudade do pai, perguntava todos os dias para a mamãe: mamãe, quando o papai vai voltar? A mãe dizia: no outono, filho. Até que um dia ele olhou pela janela e viu que as folhas das árvores começavam a se amarelar. Ele disse: mamãe, papai vai voltar. Como você sabe, filho? Porque as folhas das árvores já estão amarelando. Vai chegar o outono, não vai? A mãe disse: sim, filho. Em 1 semana o outono vai chegar. E ele disse: o papai vai voltar. Seus olhinhos brilharam. Ele se preparou o máximo que pôde. Assim que o papai abriu a porta, ele correu ao encontro do pai. Não perguntou de presente, não perguntou de mais nada. Se atirou no pescoço do pai, abraçando-o ternamente. E disse: papai, você voltou. Eu sabia que você voltaria, porque eu olhei que as folhas amareladas começaram a cair. O outono chegou e o Senhor voltou como prometeu. Que saudade, papai, do Senhor. E abraçou o papai eternamente. O Senhor Jesus disse que um dia aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, mas os salvos se regozijarão ao ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade do céu, como está em Mateus 24, de 30 a 32. A pergunta é: estamos nós ansiosos pela volta de Cristo? É a ressurreição dos nossos queridos amigos e parentes que descansaram? É essa ressurreição aguardada com ansiedade? Preparemos-nos, pois, para esse grande evento, porque Jesus Cristo ficará feliz se tivermos essa esperança em nosso coração. O grande clamor da trombeta vai despertar os mortos que ressuscitarão para a glória eterna. Obrigado, Senhor, por esse evento que é anunciado em Tua Palavra como sendo um evento glorioso. Obrigado porque podemos nos preparar para este evento. E se descansarmos nessa vida, o Senhor nos despertará. Se estivermos vivos, o Senhor nos transformará. Louvado seja o Teu nome. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma quarta-feira abençoada. Um beijo no coração. Fica com Deus.